Efésios capítulo 6, desta feita nós leremos a partir do versículo 18 até o versículo 20. E nesta manhã nós queremos compartilhar sobre força para a batalha. A palavra de Deus diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Irmãos, à luz desse texto, nós queremos compartilhar sobre força para a batalha. O texto que nós lemos inicialmente, o texto completo de Efésios 6, de 10 a 20, nos fala desta batalha constante, desta batalha espiritual e desta batalha invisível que todos nós, como cristãos, travamos no nosso dia a dia, essa batalha espiritual. E Paulo já falou aqui acerca dos acessórios, acerca dos utensílios, dos recursos de Deus disponíveis para nós, para que nós travemos essa batalha. E esse recurso nada mais é do que a armadura de Deus. E agora, quando ele parte para o encerramento, para o finalzinho desta exortação, desse ensino, que ele já falou sobre a armadura de Deus, ele vai falar sobre a força com a qual essa armadura funciona. Ele vai falar sobre a energia que nós precisamos para usar essa armadura, para travar essa batalha e para vencer essa guerra no mundo espiritual pelo poder de Deus. E quando nós olhamos para aquilo que Paulo está aqui trazendo, nós vamos ver que a oração é a energia que capacita o soldado crente a usar a armadura de Deus e a brandir a espada do Espírito. E quando nós pensamos sobre oração, sobre aquilo que Paulo está dizendo aqui nesses 3 versículos, nós podemos destacar pelo menos 6 coisas acerca de como deve ser a nossa oração, de como essa oração, que é a energia para que usemos a armadura de Deus e para que nós possamos brandir essa espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. E a primeira coisa que nós destacamos com relação à oração é o tempo de oração. Veja que no versículo 18, Paulo está dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo tempo. O tempo da oração está ali. Quando é que nós devemos orar? Ou com que frequência nós devemos orar? A palavra diz em todo tempo. A palavra nos ordena a orar constantemente. Significa, meus irmãos, aqui um tempo especial dedicado para isso e também em todo o tempo em meio às nossas atividades. Estava me lembrando da experiência que foi compartilhada por um irmãozinho certa feita, em que ele disse: olha, o meu tempo de oração é assim, eu estou lavando a louça, eu estou orando, eu estou indo para algum lugar, estou dirigindo, eu estou orando. Falar, muito bem, legal essa experiência, mas qual que é o problema dela? O problema dessa experiência é que ela é incompleta, porque se eu digo que eu só oro quando eu estou fazendo alguma outra coisa, em outras palavras eu estou dizendo que eu não tenho um tempo reservado para orar. E o que a palavra quer nos dizer, e destaca para nós aqui, quando ela diz orando em todo o tempo, é que nós devemos ter um tempo reservado para orar, mas nós também devemos orar em meio às nossas atividades. Então, o que aquele irmãozinho fazia, estava meio certo, mas não estava completamente certo, porque nós precisamos de um tempo para buscar a Deus, nos dedicarmos exclusivamente à oração, mas como a palavra nos desafia, nós precisamos também, em todo o tempo, em meio às nossas atividades, estar em atitude de oração diante de Deus. Então, o primeiro destaque para nós aqui é sobre o tempo de oração, em todo o tempo. Mas há uma segunda coisa a destacar. Em segundo lugar, o versículo 18 vai nos falar também sobre a natureza da oração.
Veja que ele inicia dizendo, com toda oração e súplica. Toda oração e súplica diz respeito à oração, à petição, às ações de graças, não se esquecendo que o fim maior da oração é o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes, nós mais pedimos do que nós agradecemos. Nós precisamos e devemos pedir coisas ao nosso Pai, porque Ele se alegra em nos dar. Não estou dizendo que é errado nós nos reunirmos num momento de oração e dizemos, olha, quais são os motivos de oração? Fazemos isso, apresentamos nossas petições diante de Deus. Nós oramos, recebemos e nós agradecemos a Deus por isso. Mas a oração é muito mais do que pedir coisas a Deus, receber coisas de Deus e agradecer pelas coisas recebidas de Deus. Quando Paulo está dizendo, quando a palavra de Deus está trazendo para os nossos corações, com toda a oração e súplica, está chamando a nossa atenção, a atenção de todos nós, para o fato de que a oração é muito mais do que isso, mas está diretamente relacionado, está diretamente ligado com esse relacionamento que nós somos chamados a ter com o Pai Celeste. A oração é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. E aqui eu evoco mais uma vez uma frase que eu compartilhei na semana retrasada na escola dominical, em que essa frase marcou muito meu coração. E repetidamente eu tenho dito ela a mim mesmo. E tenho, quando eu tenho oportunidade, dito isso à igreja. E essa frase é a seguinte: a pessoa que disse, que eu desconheço quem é o autor, disse, eu quero fazer parte da geração que busca mais a face de Deus do que as suas mãos. Eu quero fazer parte da geração que busca mais a presença de Deus do que as suas bênçãos. O que ele está destacando, o que eu quero destacar, o que tem chamado a minha atenção, é que nós somos desafiados pela palavra de Deus, a buscarmos a Deus, recebermos coisas de Deus, agradecermos pelas coisas que nós temos recebido de Deus, mas muito maior do que a provisão que nós temos recebido por meio da oração. Muito maior do que tudo isso, do que as suas bênçãos, é o provedor presente nas nossas vidas. É o relacionamento com o Pai Celeste. Por isso a palavra, meus irmãos, nos diz, com toda oração e súplica. Terceiro lugar, terceira coisa que eu destaco na oração, nos diz respeito à esfera da oração. Veja que a palavra diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo no Espírito. A esfera da oração diz respeito a o que é que nos motiva e o que é que nos auxilia quando nós oramos. E orar no Espírito significa orar motivado pelo Espírito de Deus e também auxiliado pelo Espírito de Deus. Não se trata aqui do local onde nós oramos. Acabamos de cantar, né? Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor. Aqui nos unimos aqui ou nos unimos a Ti em oração com outros irmãos. Mas não diz respeito ao local. Podemos estar em casa, podemos estar na igreja, podemos estar no trabalho, podemos estar em qualquer lugar e podemos orar, mas devemos orar no Espírito. Ele vai dizer mais. Não se trata do local e nem de uma oração feita na carne. Será que é possível nós orarmos na carne? Será que é possível nós expressarmos diante de Deus desejos do nosso coração e que muitas vezes são levados a nos expressarmos diante de Deus por motivações espúrias? Meus irmãos, é perfeitamente possível. Mas o que a palavra de Deus chama a minha e a sua atenção é para o fato de que nós devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. É a oração que nós somos levados a apresentar diante de Deus, movidos pelo Espírito de Deus, e que nós também vamos ser auxiliados pelo Espírito Santo de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, vai dizer que, semelhantemente, o mesmo Espírito nos auxilia na nossa fraqueza. E por que ele nos auxilia na nossa fraqueza? Porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É maravilhoso saber que quando nós nos colocamos em oração diante de Deus,
e clamamos ao Senhor. Somos levados a esta oração pelo Espírito de Deus. E nós somos também auxiliados nas nossas fraquezas pelo Espírito Santo de Deus. Quarto lugar, a palavra nos fala sobre a vigilância da oração. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando. Nós precisamos, meus irmãos, ter vigilância na nossa vida de oração, na nossa vida constante. Orar e vigiar é o segredo para a vitória contra a carne, o mundo e o diabo. Jesus já nos disse lá em Marcos 13:33, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Precisamos constantemente vigiar. Mas eu pergunto, meus irmãos, vigiar o quê? Nós precisamos constantemente vigiar a nossa vida, à luz da presença e da palavra de Deus. São inúmeros os textos da palavra do Senhor que chamam a nossa atenção para o fato de que nós devemos vigiar a porta dos nossos lábios, aquilo que nós falamos, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas emoções, vigiar toda a nossa vida à luz da palavra do Senhor, olharmos para a nossa vida através daquele que é o nosso fio de prumo, Jesus Cristo, e vai nos mostrar se a nossa vida está reta ou se em algum momento ela está se desviando e precisa voltar ao Senhor. Então, orando, nós clamamos ao Senhor para que faça esse conserto que somente o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Precisamos constantemente vigiar a nossa vida, o nosso coração, à luz da presença de Deus, da palavra do Senhor, em atitude de oração. Penúltimo lugar, a perseverança da oração. Veja que o versículo 18 diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança. Com toda perseverança. Como nós, muitas vezes, somos muito bons para começarmos algo e para logo mais desistirmos disso. A oração é assim também. Não são raras as vezes em que nós nos apresentamos diante de Deus para clamar, para interceder por algo, mas aí de repente parece que demora, ou talvez nós nos esquecemos e nós desistimos de orar. Veja que a palavra de Deus chama a nossa atenção para o fato de que nós precisamos orar, vigiando com toda a perseverança. Eu estava pensando que um recurso muito simples, mas muito eficaz, para que nós perseveremos em oração, é nós fazermos uma listinha de oração. Pegarmos um pedaço de papel, quem sabe você pode colocar até a data ali, e colocar os motivos de oração. Sejam coisas relacionadas à sua vida, sejam coisas relacionadas à sua família, sejam coisas que têm entristecido o seu coração, sejam coisas que têm te incomodado, sejam coisas que o Espírito tem te motivado a orar, você coloca lá e começa a orar. E sabe que a listinha nos ajuda a não nos esquecermos de orar por ninguém, e se alguém te pedir oração, você vai poder anotar lá e orar também, e a listinha também serve para um outro propósito, para nos lembrar que nós em algum momento desistimos daquela listinha, desistimos de orar, e ela vai nos lembrar que nós precisamos pedir perdão a Deus, e voltar a orar, e voltar a clamar que o Senhor nos faça perseverantes na oração. Fala, puxa vida, olha, a data aqui, eu desisti de orar por isso faz umas 2 semanas, mas eu vou retomar. Senhor, me dê graça, para que eu possa orar em todo o tempo, com toda a súplica, vigilante, e com toda a perseverança no Senhor. Por fim, meus irmãos, em último lugar, a palavra dos versículos 18 a 20 vai nos falar sobre o alcance da oração. A palavra está dizendo, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, no finalzinho, por todos os santos. Aqui ele está falando a respeito de todos os crentes. Aqui ele está falando a respeito da igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Aqui ele refere-se a todo o corpo de Cristo que se encontra sobre a terra, sobre o qual nós devemos orar, pelos quais nós devemos interceder. Esse é o grandioso exército. E nesse grandioso exército, o sucesso de um soldado é o sucesso de todos os soldados desse exército.
Paulo não apenas está suplicando, está pedindo oração por toda a igreja, mas ele pede oração por si mesmo também. Veja que ele continua no versículo 19. Ore por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo pede oração por si mesmo, quem sabe para se ver livre da prisão, mas muito mais do que se ver livre da prisão, para continuar a ser eficaz na pregação do Evangelho. Veja que o propósito desta petição que Paulo faz, desse pedido de oração, é um propósito sublime, é um propósito extraordinário, é para que a palavra de Deus possa ecoar aos quatro cantos e chegar ao coração daqueles que ainda não ouviram a respeito do Senhor. Esse é o alcance, essa é a abrangência da oração que nós somos chamados a fazer. Muito mais do que suplicarmos por coisas pessoais e locais que dizem respeito a nós mesmos, mas suplicarmos por todo o corpo de Cristo, pela vida daqueles que necessitam e carecem da visitação do Senhor, do conhecimento da palavra de Deus. Concluindo, meus irmãos, a oração é fundamental e indispensável na vida do cristão. Ela não é, como nos diz Robert Law, um instrumento para que a vontade do homem seja feita no céu, mas a oração é um instrumento, uma arma poderosa para que a vontade de Deus se manifeste sobre a face da terra. E eu e você somos chamados a engajarmos-nos nesta batalha. Uma batalha da qual o Senhor já nos proveu os recursos, já nos deu uma esplêndida armadura de Deus, mas que só irá funcionar, só irá ser usada adequada e corretamente, se nós a energizarmos através da oração, que é o nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que nós, como crentes, como pessoas lavadas e alcançadas pela graça do Senhor, sejamos despertados a essa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus querido, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, nós Te bendizemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de, nesta manhã, nos reunirmos em torno da Tua palavra para ouvirmos a Tua voz. Pai, que o nosso coração seja despertado, seja desafiado, seja encorajado, seja motivado pelo Teu Espírito, a constantemente, em todo tempo, com vigilância, com perseverança, orarmos ao Senhor e buscarmos esse relacionamento que o Senhor nos chama a ter com o Senhor mesmo. Pai, nos ajude, nos dê a Sua graça, para que possamos usar essa armadura e sermos vitoriosos nesta batalha espiritual, para a glória do Teu santo nome. Fica conosco, continua, Pai, a dirigir as nossas vidas. É o que nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.